Hoje nós queremos tratar do tema Francisco de Assis e a Fraternidade Cósmica, tema que nos veio nesse contexto de outubro, em que no dia 4 nós tivemos o dia de São Francisco, um santo muito popular do catolicismo, e ele foi, na realidade, para muitos, a maior figura da cristandade. Muitos entendem que Francisco ele é o maior depois do Cristo. Existe uma expressão em latim chamada o Alter Christo, o outro Cristo. Para outros, dentro do Espiritismo, seria Maria de Magdala, porque ela se desvencilhou do erro, dos orianos do erro, e se uniu muito ao Cristo. Outros no Espiritismo entendem que seria Paulo de Tarso, porque foi o grande empreendedor. Sem Paulo de Tarso nós teríamos uma mensagem diferente. Ele, com muita ousadia, com muita grandeza, saiu pregando o Evangelho do Cristo. Então seriam essas três figuras para muitos. Francisco de Assis é, portanto, a maior figura da cristandade. Como eu disse no início, Francisco ele é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Nós comentamos esse tema em Tianguá e lá, trazendo para a nossa realidade, demonstramos a presença do primeiro bispo, nessa imagem da esquerda de vocês, que é um franciscano, a imagem dos romeiros indo até Canindé, de Pau de Arara, a imagem mais antiga que se tem notícia de uma procissão em Tianguá, em honra a São Francisco, a igreja, a capela lá na Praça do Iete, que foi construída em 1930, o convento em Tianguá, que é o convento dos franciscanos, e hoje, no decorrer da história, muita gente, até os mais novos, esqueceram dessa raiz franciscana do convento em Tianguá, o antigo convento em Tianguá, que hoje não é mais convento. Então ali nós temos a Escola Apostólica de São José, em Tianguá, a presença da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, no prédio construído pelos frades que tinham origem alemã. E tem um dado histórico interessante a respeito desse lugar, em Tianguá, que foi vistoriado pelo Exército Brasileiro no contexto da Segunda Guerra, porque o Brasil estava do lado oposto da Alemanha e os frades tinham essa origem alemã. Isso é um dado interessante desse lugar histórico, que tem uma raiz franciscana. Na verdade, o Brasil, a própria colonização, ela tem uma raiz franciscana. E eu imagino que aqui seja diferente. As novenas de São Francisco devem movimentar muita gente no Pajara também. Em Tianguá, ela é maior que a da Padroeira, Senhora Santana. E sempre vamos lembrar também de Canindé, que é o maior santuário franciscano das Américas, que chega a movimentar até 1 milhão de pessoas no período de festas. Então percebam como Francisco marca, como ele marca a história da igreja, como ele reforma a igreja, ele é considerado reformador da igreja e continua, depois de 8 séculos, sendo essa figura que nos inspira, e hoje nós vamos entender um pouco da sua história. Falei muito sobre o catolicismo, e aí eu quero chamar a atenção para fatos novos dentro da visão espírita. Esse livro, que nós vamos nos basear no Espírito Milanês, através do meio do João Nunes Maia, chama Francisco de Assis, e lá na página 2 vai dizer o seguinte: o livro Francisco de Assis é como um rasgo divino do véu que cobria acontecimentos a serem acrescentados a outros já conhecidos e registrados na história. Ou seja, nós vamos trazer novas informações a partir das fontes mediúnicas. Eu quero chamar a atenção para a profundidade do cristianismo, dizer que existe os conhecimentos do cristianismo tradicional, existe os conhecimentos da teologia franciscana, do modo de ver franciscano, e existe ainda essas novas informações espíritas. O que eu quero dizer? São muitas informações, são muitos detalhes que não vai dar para passar aqui,
e eu nem tenho condições de trazer toda essa profundidade. A gente vai trazer só um pouco. Veja só o que foi que disse Bezerra de Menezes no prefácio do livro. Para se falar sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Vamos dar leves traços sobre este livro que retrata a personalidade de Francisco de Assis há 8 séculos atrás. Ele foi a maior expressão do cristianismo depois do Cristo. Para Bezerra de Menezes, ele foi a maior expressão do cristianismo depois do Cristo. E se até Bezerra de Menezes disse isso, teve dificuldade para dizer esses traços de Francisco, dizendo o seguinte: vou apenas dar leves traços. Então, o que dirá nós aqui, vamos apenas saborear um pouquinho dessa história, das fontes mediúnicas nos trazem. E é muito interessante que esse livro vai nos mostrar as características de Francisco que se assemelham a João, segundo o Espiritismo. Francisco, ele é a reencarnação de João, o evangelista. E é muito interessante perceber, no decorrer do livro, as suas semelhanças. Francisco era uma criatura de alma nobre, de alma iluminada, um espírito de alta envergadura. Bezerra também diz, eu não coloquei no slide, mas ele fala o seguinte, abre aspas, grandeza desta alma de esferas distantes, fecha aspas. Então Francisco, ele é importante para a gente entender onde ele estava na história. Ele estava vivendo, Francisco, um momento muito complicado da igreja. A igreja estava passando por um momento complicado, a religiosidade estava passando por um momento complicado, ele é chamado, tanto é que ele é chamado a reformar a igreja. E é nesse contexto que Francisco vive que existem as chamadas cruzadas. As cruzadas, elas aconteceram na época também da Inquisição. As cruzadas, elas foram expedições lideradas pela igreja, religiosas e militares, ocorridas ali do século XI ao XIII. À esquerda, nós temos a região da Europa, e as cruzadas partiam da Europa, do Ocidente, em direção ao Oriente. E o discurso oficial da igreja era que eles desejavam resgatar a Terra Santa, que estava tomada pelo Islã. Esse era o discurso oficial. Os registros históricos, no entanto, demonstram outras informações para a gente entender o porquê desse movimento da igreja. Por que resolveu realizar essas expedições, as chamadas cruzadas. Nós tivemos 11 cruzadas e 8 delas foram oficiais. Na Europa, aqui à esquerda de vocês, nós estávamos vivendo, na realidade, isso não é o discurso oficial, mas são as fontes históricas, um aumento populacional, muita gente, demanda de alimentos na produção agrícola também estava crescendo e não atendia a todo esse povo, o que começou a gerar uma marginalização social. Nós tivemos uma população marginalizada e era necessário conquistar território. Tínhamos também um outro contexto que são os interesses comerciais. Naquela ocasião, no direito vigorava o direito de primogenitura. Os filhos mais velhos recebiam toda a herança do pai. E aqueles outros filhos precisavam de posses, não precisavam empreender, precisavam sair para conquistar mais coisas. Então existia também esse interesse. Além disso, a igreja ela estava com esse movimento auxiliando o Império Bizantino, que o Império Bizantino ele era muito influenciado pelo catolicismo ortodoxo. Então seria uma forma de unificar a igreja depois do cisma. E, claro, conquistar riqueza, conquistar comércio, isso foi o que movimentou muita gente a se engajar nessa luta das cruzadas. E uma outra promessa da igreja era o perdão dos pecados. Quem participasse disso receberia indulgência, receberia o perdão, estava garantido no céu.
Nós tivemos algumas cruzadas que nos chamam a atenção, que não são oficiais, por exemplo, a dos mendigos. Mendigos, pessoas com fome, né, que reuniram-se e saíram para guerrear, claro, muitos foram mortos. Né? Nós tivemos um outro entendimento que não foi oficial, mas que foi a ideia do povo de que apenas crianças que fossem puras no entendimento da época, seriam capazes de vencer uma guerra que era uma guerra santa. Então nós temos na história o registro de várias crianças indo para a guerra. Claro, muitas morrem, muitas são feitas escravos. Não foram com autorização da igreja, foi um movimento popular, né, que se convenceram e foram. Então, por que toda essa explicação histórica? Para que vocês entendam em que contexto é que reencarna Francisco. Francisco estava vivendo, portanto, esse momento. Esse era um momento complicado que a igreja estava vivendo. Francisco nasceu em 1182 e desencarnou em 1226. Ele viveu apenas 44 anos e ele já foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois da sua morte. Uma canonização muito rápida, né, porque ele já era tipo um santo, já movimentava muita gente, né, já encarnado, e nós vamos entender, né, mais sobre essa atividade de Francisco. E na ótica espírita, para entender, por óbvio, é necessário recorrer às fontes mediúnicas, mas para entender a relação de João Evangelista e Francisco. Na imagem do slide, nós temos a imagem à esquerda de vermelho de João Evangelista e à direita de Francisco. O livro de Miramês nos esclarece, nos faz lembrar da figura de João aos 16 anos, ali, durante a crucificação, aquele jovem com 16 anos, depois que todos foram embora, né, os discípulos, e ele vê Maria Santíssima, né, ficou Maria Santíssima, ficou Maria de Magdala e ficou Maria Viúva, irmã de Pedro, e ele abraça Maria, e diz, os Espíritos narram esse momento, que ele nada disse, mas a sua presença, o seu amor, a sua irradiação foi como lenitivo para Maria Santíssima naquele instante. Foi um momento marcante. E eles dois juntos, né, olharam para o Cristo, né, crucificado, na expectativa ali de um olhar derradeiro, e diz o relato mediúnico, o Cristo, e a própria Bíblia também, o Cristo, o relato mediúnico com mais detalhes, a Bíblia diz que o Cristo disse para Maria Santíssima, né, eis aí o teu filho, e para João, eis aí a tua mãe. Cristo estava dizendo muito mais, né, estava demonstrando na realidade a confiança em João, que ficou conhecido como o apóstolo amado, né, pela sua proximidade com Cristo. Então ele entrega, né, dá essa responsabilidade para João, né, para cuidar da sua mãe. Né? Então você percebe essa confiança do mestre, né, em relação a João. E depois, com Francisco, ele faz algo semelhante, o Cristo. Um dos momentos marcantes da história de São Francisco acontece na igreja de São Damião. Na igreja de São Damião, ele escuta de forma muito clara, Francisco, o crucifixo conversando com ele. E no crucifixo de São Damião diz o seguinte: Francisco, recupera a minha igreja. Naquele instante, Francisco entende que o crucifixo, o Cristo, estava falando no sentido da igreja do físico. Né? Então, naquela ocasião, Francisco, que era de uma família muito rica, ele pega alguns materiais do pai, que trabalhava com sedas finas, caríssimas, né? E aí ele vende, né, com preço discriminado, sem a cautela, né, sem respeitar exatamente o preço de mercado, a fim de arrecadar, para poder fazer a reconstrução daquela igreja. Mas o que o Cristo estava falando com Francisco era muito mais profundo. Estava dizendo, né, Francisco, os homens se equivocaram, me colocaram na guerra, me colocaram nos estandartes de guerra,
nos altares, mas não me colocaram no coração. E o que as fontes mediúnicas dizem, o livro diz, né, de Miramês, é que o Cristo estava falando para Francisco sobre a necessidade dessa reconstrução do Cristo dentro do templo interior, né, dentro dos homens. E dessa forma, feito esses esclarecimentos sobre João e Francisco, o Espiritismo está nos mostrando, na realidade, que João construiu Francisco. Né? Em algum momento da vida de Francisco, ele tem esse despertar, né? Como que João já estava ali dentro dele, é a mesma pessoa, né? Mas toda essa experiência de João, ela de repente desabrocha. Né? Ela Harca, aquele palestrante famoso espírita, citando a Alana Dutra Dias, fala desses espíritos, né, que num determinado momento da vida tem uma grande mudança de vida. Ele narra como se fosse um balão, né, que corta aqui a corda e ele sobe. E ele quer dizer o quê? Que é descoberto, né, ele descobre todo esse seu poder interior, aprendido em outra encarnação, e de repente ele se transforma. E ele quer dizer que isso, né, foi o que aconteceu com Francisco nesse seu despertar. Ele foi a expressão da caridade, ele imitou Cristo, né, radicalmente. Muito se fala, inclusive, sobre os passos de Francisco, as pegadas de Francisco, porque ele foi esse imitador literal do Cristo, tentou imitar ao máximo o Cristo. E Francisco tinha até então 20 e poucos anos, uma vida, ele era de uma família rica, ele vivia nas festas, ele tinha o interesse de participar das guerras, né? Ele chegou a ser preso por um ano numa guerra que teve entre cidades. Francisco chegou a ser escudeiro de um nobre e aí saiu pelo mundo e começou a ver a realidade, as injustiças, né? E começou a se questionar por que é que existiam tantas injustiças, uns tão privilegiados, outros não. Começou a ver a realidade, começou a questionar-se. E aí, ele disse o seguinte: eu já não quero mais as futilidades da vida, as festas, a guerra, eu quero algo mais, eu quero ser apenas Francisco de Assis. E ele tem um atrito com o pai, frustra todas as expectativas do pai, que queria, né, que ele seguisse a tradição da família para empreender, para ganhar dinheiro, né? E ele abdica inclusive do nome do pai e a partir de agora quer ser apenas Francisco de Assis. Então, eu trouxe uma imagem interessante, que esse crucifixo, ele é preservado pela igreja, o crucifixo de São Damião, e que disse, né, Francisco vai e reconstrói a minha igreja neste lugar, esta foto à direita é a igreja em que ele recebeu, né, esse chamado, em que ele escutou essa mensagem. Nós temos então, a partir daí, esse movimento de Francisco que reconstrói essa primeira igreja, reconstrói uma segunda igreja que hoje não existe mais, e reconstrói uma terceira igreja chamada Pociúncula. A Pociúncula é assim atualmente, é uma pequena igreja dentro de uma grande basílica. Essa é a Basílica de Santa Maria dos Anjos, e é a terceira igreja reconstruída pelo Francisco, seu lugar predileto, o lugar mais sagrado para a tradição franciscana. Ali morreu São Francisco, ele ficava lá, ele ia meditar, e foi lá o lugar em que ele recebeu a irmã morte, como ele dizia. E lá tem uma placa, né? Aqui morreu São Francisco e a data. Pociúncula, uma pequena igreja dentro da Basílica de Santa Maria dos Anjos, o lugar mais sagrado da tradição franciscana. É interessante que esse lugar, a energia desse lugar, os turistas narram que é uma energia diferenciada. E Divaldo Franco foi perguntado: por que isso? Por que os lugares em que o Cristo passou não têm a mesma energia que a Pociúncula, por exemplo, tem, Assis tem? E ele vem dizendo os acontecimentos posteriores que aconteceram no lugar onde Cristo passou, que acabou
né, tirando toda essa presença do Cristo, essa energia do Cristo nesses lugares. No entanto, em Assis, aquela cidade de Assis, consegue preservar, porque depois de Francisco nós não tivemos, né, guerras, mortes, como nós temos lá no lugar turbulento que Cristo passou. Ali morreu Francisco, e é interessante também pensar sobre como se deu a morte de Francisco e qual o ensinamento que ele nos traz sobre a morte. Francisco morreu cantando. Diz a tradição que quando Francisco morreu, ele recebeu ali no lugar uma revoada de pássaros, né, que vieram cantar no momento do chamado trânsito de São Francisco. O desencarne de São Francisco, portanto, ele é celebrado, né, pela igreja no dia 3 de outubro, chamado de trânsito, o desencarne, né, de Francisco. Então vocês percebam que o chamado de Francisco era bem maior, né, era de fato para reconstruir a religiosidade, e para isso ele precisava abdicar de tudo, né, nesse contexto em que a igreja vivia, para dar o exemplo e para conseguir, né, marcar essa mudança no pensamento da religiosidade. Na cerimônia do trânsito de São Francisco, narra, né, num canto, o momento em que Francisco deixa todos os seus bens, e aí ele vai se vestir de um burel. Burel é aquela roupa franciscana, né, roupa simples, e o canto diz assim: um burel de corda dura, no vestir-se não se apura, para a fome com procura, do calçado se desfaz. A riqueza é desprezada, nem dinheiro nem morada. São Francisco não quer nada, a pobreza é seu amor. Então veja que lindo examinar esse aspecto de Francisco, né, que abre mão de tudo para experimentar essa nova experiência de vida. Então, Francisco não era um grande orador. Diz a tradição que ele não dominava tão bem as palavras, não era esse grande palestrante, mas ele era uma pessoa de uma presença que irradiava, né, que marcava e que chegava inclusive nos animais. Os animais sentiam essa presença de amor, de caridade em Francisco, por isso que ele se sentia irmão. E ele se sentia irmão dos animais. E é interessante perceber como, até então, na história da humanidade, nós pensávamos numa fraternidade humana, né? O irmão, a irmã. E Francisco foi além. Ele pensou na fraternidade cósmica. Ele se sentia irmão dos planetas, né? Da Mãe Terra, dos animais. Percebe, então, essa profunda conexão de Francisco com toda a criação. E essa sua presença, que era sentido, inclusive, pelos animais. Os pássaros sentiam bastante sua presença. Existe no Museu de Louvre, na França, esse quadro muito famoso chamado Francisco e a pregação aos pássaros. São Francisco pregando aos pássaros. E o que é que o Espiritismo diz sobre isso? Fala dessa irradiação de Francisco, mas fala também, faz uma interseção com a história de João. João, ele foi capturado e preso na ilha de Patmos. E diz as fontes mediúnicas que naquela ocasião ele convivia apenas ali com 2 soldados que faziam, né, que acompanhavam, e João teria aprendido essa habilidade de se comunicar, de falar com as plantas, com os peixes, com os animais da ilha. E aí ele traz isso dentro de si, essa sensibilidade para apreciar a criação, na experiência como João, que se revela aqui em Francisco. Eu acho muito interessante como o Espiritismo vai trazendo algumas características da personalidade de João para demonstrar ela desabrochando ali em Francisco. Leonardo Boff é um teólogo franciscano que traz uma síntese assim, muito interessante, na minha opinião, sobre essa presença de Francisco que irradiava. Ele diz o seguinte:
sobre Francisco. Figura exemplar de grande irradiação. Com fina percepção, senti o laço de fraternidade que nos une a todos os seres. Ternamente chama a todos de irmãos e irmãs. O sol, a lua, as formigas e o lobo. As coisas têm coração. Ele sentia seu pulsar e nutria veneração e respeito por todo ser, por menor que fosse. Nas hortas, também as ervas daninhas tinham seu lugar, pois do seu jeito elas louvam o Criador. Isso é a espiritualidade franciscana, isso é o pensamento franciscano. E a respeito desse louvor à criação, Francisco deixou uma grande mensagem, que é a única que se tem preservada como sendo de fato feita por ele. Nós temos a oração de São Francisco, que é aquela: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Não é originalmente de Francisco, né? Não foi ele que fez, embora seja atribuído a ele, faz parte do seu pensamento, né? Não se sabe exatamente quem fez, né? A gente tem como que fosse de Francisco. Mas a que se tem certeza, né, dentro da história que foi feita por Francisco é o Cântico do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas. E ele fez esse canto no momento do desencarne, próximo do desencarne, sofrendo bastante, quase cego, porque ele esteve participou de uma das cruzadas, nós vamos entender já já, e nesse percurso, né, acabou tendo a visão bastante prejudicada, desenvolveu tracoma, segundo o livro Francisco de Assis de Milanese. E aí vale a pena conferir esse texto marcante, o Cântico do Irmão Sol, que diz o seguinte: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teu são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, é devido tudo isso. Nenhum homem é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Sol. Clareia o dia, com sua luz nos alumia. Ele é belo, de grande esplendor, e de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela Irmã Lua, e as estrelas que do céu formastes claras. Elas são preciosas e belas. De noite, com a sua luz, são nossas guias. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, que é belo, vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa, pelos frutos que ela produz e por suas flores, pelas cores e pelas ervas de todo tipo. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Morte, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morreram em pecado, porém felizes, dos que se encontram em sua vontade. Louvai e bendizer, meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizer o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Esse é, né, o texto mais fiel ao que escreveu Francisco, né, próximo ali da sua morte. E um outro momento marcante da vida de Francisco é Francisco e o irmão Lobo, em Gúbio, que era um lugar, uma comunidade que estava sendo aterrorizada pela presença desse lobo feroz. E Francisco vai resolver. E quando ele se aproxima desse lobo feroz, o lobo se transforma numa figura dócil. Existem várias imagens que representam esse momento em que ele, né, amansa o lobo e resolve o problema daquela comunidade. Francisco também foi uma expressão de serviço, né, de apoio aos leprosos, que eram, né, naquela ocasião, a medicina não tinha recurso para ajudar os leprosos, e eles andavam com um sino, né, para as pessoas saberem que estava se aproximando do leproso e sair. Francisco, no entanto, não saía, ele oferecia esse apoio aos doentes. Ele acreditava que mais do que, né, se isolar no mosteiro para rezar, ele tinha que ir ao encontro dos sofredores, dos pobres, né? E essa é uma característica, uma marca dos franciscanos, né? Esse apoio, essa caridade, essas atividades sociais. Na época de Francisco, ele procurou o Papa. Naquela ocasião, precisava-se da autorização do Papa para pregar o Evangelho. Ele, diz o livro,
de Miramês, não foi recebido, passou 30 dias ali na Praça de São Pedro, não foi recebido pelo Papa. Diz o livro que depois, quando ele estava voltando, o Papa tem um sonho. O Papa entende que o sonho seria como... Ele viu Jesus no sonho. No entanto, a Miramês diz que seria um Papa que viveu 189 anos antes, que aparece para ele em sonho. O nome do Papa é Lésforo, e o Papa diz Inocêncio, que era o Papa Inocêncio na época: receba Francisco, é Jesus quem eu quero. E aí ele manda Francisco que vá chamar Francisco, né? Francisco retorna, e aí encontra o Papa com os nobres, né? Lá com a hierarquia da igreja. Francisco muito simples, né? O burelo e corda dura, pés descalços, sujo, vai falar com o Papa, e o Papa é mediunizado, diz o livro, nesse instante, né? E num estado de transe, né? Sente muita luz na presença de Francisco, o recepciona e autoriza ele a pregar, a organizar a sua ordem, a ordem franciscana. Né? E o Papa tem, segundo o livro, aquela intuição de que estaria conduzindo equivocadamente a igreja. Era o momento das cruzadas, das expedições militares religiosas. O Papa, diz o livro, ficou doente depois que Francisco se foi, ficou leproso, segundo o livro, e tem um outro sonho em que diz que Francisco poderia ajudá-lo a solucionar. E Francisco volta, o Papa já está sozinho, ali cheirando mal, doente, já está na companhia dos nobres da hierarquia da igreja, e Francisco canta, e aquela presença, né, aquela energia se instala no lugar, e diz as fontes mediúnicas que depois disso o Papa ficou curado. Francisco, depois desse encontro com o Papa, participou da Quinta Cruzada e tem um encontro com o sultão. Isso é um outro momento marcante na história de Francisco. Ele vai ao encontro, né, do outro lado para dialogar, para tentar pregar a paz, para tentar acabar com a guerra. Ele não consegue exatamente, porque tem outras cruzadas depois, mas isso é um marco da presença franciscana nesse território da Terra Santa. Né? O diálogo que ele tem com o sultão é narrado com riqueza de detalhes no livro, né? E o sultão fica encantado, na realidade, com o jeito de Francisco, com a forma que Francisco aborda, e ele é muito bem recepcionado lá na tenda do sultão. E aí, depois disso, ele retorna para Assis, onde ele deixou seus companheiros. Diz o livro que ele ficou um pouco frustrado com o que fizeram com a ordem. Ele queria uma ordem simples, né? sem ego, sem hierarquia, sem muitas dessas questões institucionais, apenas exteriores. E aí ele vai e prefere ficar na igreja que ele preferia, né? Que era a Porciúncula, aquela imagem da igrejinha pequena que eu mostrei para vocês no slide. Então ele fica por lá, né? E lá ele reza, lá ele desenvolve atividades para ajudar os doentes, e lá ele adoece, né? Diz o livro que ele adquiria a lepra, embora a igreja não entenda que tenha sido lepra. Foram feitos inclusive estudos com os restos mortais para tentar identificar se houve ou não houve, porque quanto a isso nós temos algumas informações que se contradizem, porque Francisco, para a Igreja Católica, ele teve impresso nele as Santas Chagas do Cristo. Né? O Espiritismo disse que foi lepra. Alguns outros espíritos narram dessa possibilidade de fato, né, que já aconteceu com outros também. Francisco foi o primeiro. Na sua crença, dentro da sua crença, ele deseja tanto se assemelhar ao Cristo que ele, inclusive, recebe, né, as chagas do Cristo. E por isso São Francisco das Chagas, né, que a gente escuta. Sobre isso existem muitos escritos, muitas informações,
E naquela ocasião em que ele recebe as chagas, diz a tradição, que ele vislumbra o Cristo, né, dentro da igreja da Porciúncula. E tem um trecho interessante que eu acho do trânsito de São Francisco, da serpente de São Francisco, que diz o seguinte, quando ele vislumbra o Cristo, né? Eis do céu vara hierarca, surge um divinal monarca, treme o santo patriarca, com pavor ante a visão, com as chagas adornado, as transfere ao santo amado, que medita consternado o mistério da paixão. Todo o corpo é assinalado, mãos e pés ferido do lado, todo a Cristo conformado, chaga viva se tornou. Num colóquio misterioso, vê o futuro radioso, desfrutando divuoso de celeste inspiração. Maravilha, surgem cravos, fora negros, dentro flavos, com seus membros cruciados, sofre dura ingente dor. Não foi arte da natura, dos seus membros a abertura, nem de ferros a tortura, implacável o ferido. Pelas chagas que portaste, e do mundo triunfaste, e da carne te livraste, em vitória sem igual. O Jorge Alahá, que é um palestrante, né, muito famoso espírita, tem alguns vídeos no YouTube em que ele comenta sobre isso, sobre esse assunto. Né? Porque que não só Francisco, outros santos da igreja também tiveram impressos neles as Santas Chagas. E depois disso, dessa ocasião, Francisco então recebe a Irmã Morte. E esse momento da Irmã Morte, ele é cheio de detalhes marcantes. Veja só. É uma cerimônia, no dia 3 de outubro, chamada Trânsito de São Francisco. São Francisco sente que a Irmã Morte está chegando, chama os seus frades, e ali ele passa orientações, abençoa o seu sucessor, né, e os que vierem depois, dá algumas orientações, pede para ler alguns trechos específicos da Bíblia, inclusive a paixão, a crucificação do Cristo. Ele canta um salmo, e tem uma frase que chama muito a minha atenção, que é essa: depois de ter feito tudo o que fez, viveu apenas 44 anos, mas de forma muito intensa, com vários acontecimentos marcantes, construiu, né, fundou ali a maior ordem da Igreja Católica, e aí, na hora de receber a Irmã Morte, ele diz: recomecemos, pois nada como fizemos até agora. Isso para mim é a maior expressão da visão, né, reencarnacionista, esse desejo de recomeçar, né? Essa consciência de que todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. O que é isso se não for reencarnar, a reencarnação, o trabalho, que é uma marca de Francisco, o serviço, né? O trabalho, e ele chega lá com 44 anos já no final, para receber a morte, depois de ver tudo isso e diz: recomecemos. Pouco ou nada fizemos até agora. Olha só que mentalidade a dele, né? Consciente do ser imortal que é, né? E isso é o que nós divulgamos e pregamos enquanto espíritas, né? Convém dizer para as pessoas que a vida é muito mais, que nós somos espíritos imortais nessa experiência terrena, em que o recomeço é uma realidade. Chico Xavier tem uma frase interessante sobre o recomeço. Ele chama o recomeço de infinita bênção, a infinita bênção do recomeço. O Espiritismo, em várias ocasiões, nos fala sobre o recomeço. E aí, Francisco de Assis morreu cantando. E tem uma música muito bonita que relata esse momento, dizendo o seguinte: em sua cabana, numa noite de outono, São Francisco morreu cantando. A voz que clama ao Senhor, o pobrezinho entregou sua alma. Que a nossa irmã morte seja bem acolhida, como a gente acolhe o sono depois de um dia bem ocupado. Seu corpo tem a calma dos mármores, sua face é um espelho de paz. Ele se deita despido ao chão e ele nasce para a vida eterna. Vieram centenas de cotovias sentar-se à beira do telhado para levar em cima das asas o santo cantor ao paraíso. Com São Francisco aprendamos a bem viver e a bem morrer, para que possamos também cantar da mesma maneira
quando a nossa hora tiver chegado. Muito bonito, né? Essa consciência de Francisco, que recebe aí uma morte, diz que a tradição que ele pede aos seus frades que deitem ele no chão, despido, porque ele queria ir nada, né? Outra imagem simbólica. E é por isso que diz, né? Ele se deita despido ao chão e nasce para a vida eterna. É isso. Obrigado.